Deixa aqui. Então, boa tarde. Estamos novamente no Casa Virtual. Hoje vamos falar sobre um tema que foi bastante requisitado pelos alunos, né? Pedido também, que é do transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Então, como sempre, nossa psicóloga colaboradora Tatiana Moreira vai nos auxiliar e vai fazer a moderação da roda de conversa, e temos como convidada a psicóloga Vivian Kelly Silva Alves, né? Psicóloga especializada em terapia cognitiva comportamental. Então, agora saio daqui e passo a palavra para a Tatiana para iniciar a roda de conversa. Peço para todos, por favor, desligarem os celulares, não? O microfone e a câmera. Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma roda de conversa sobre saúde mental. O tema de hoje vai ser, vamos conversar sobre o TDAH. Na verdade, é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Não necessariamente estão interligados. Normalmente estão, mas nem sempre. A convidada de hoje, como a Marta já apresentou, é a psicóloga clínica Vivian Kelly Silva Alves. Ela é graduada pela UFRJ e trabalha hoje com a abordagem cognitivo-comportamental. Antes de passar a palavra para a Vivian, eu gostaria de pedir que, caso alguém tenha pergunta, queira fazer algum comentário, para aguardar o final da apresentação dela. Ou vocês podem também enviar pelo chat. A gente vai ter um momento para discussão, né, ao final da palestra, mas vocês também podem enviar pelo chat e a gente vai acompanhando, tá bem? Bom, sem mais delongas, seja bem-vinda, Vivian. Você pode abrir sua câmera, tá? Pode começar. Então, prazer a todos, né? Um prazer estar aqui, na verdade. Falando um pouquinho sobre esse assunto, que é um assunto bem recorrente, inclusive, principalmente, na verdade, para estudantes, né? Uma demanda que acaba surgindo muito. E uma dúvida muito frequente que ocorre, e acontece muito no consultório, é as pessoas que muitas vezes não têm déficit de atenção, terem a plena convicção que tem déficit de atenção, né? Chegam assim falando, não, porque eu tenho TDAH, eu tenho déficit de atenção. Isso é algo muito comum, principalmente porque a gente vive uma demanda muito grande, né, de atenção para algumas atividades, em contrapasso que a gente também tem um certo excesso de estímulos aí no dia a dia, e muitas pessoas acabam confundindo também outros tipos de transtornos ou questões que surgem, às vezes até o momento que a pessoa está passando, né, na vida, com o déficit de atenção em si. Aí surge a pergunta, né? Então, Vivian, o que seria o déficit de atenção? Eu não sei se tem a possibilidade, Tatiana, de compartilhar a tela aqui, como é que seria esse ponto? Bom, aí Marta e o Donato podem me ajudar, porque... Não, agora já liberei. Tá liberado? Tá liberado? Eu acho que esse aqui, né? Eu acho que é isso. Deixa eu só ver essa parte aqui. Eu tô conseguindo compartilhar, pessoal? Sim, tá aparecendo na sua imagem. Deixa eu só aumentar aqui. Que na verdade, eu não sei se tem como botar aqui na apresentação. Pronto. Então, assim, tá todo mundo conseguindo ver direitinho? Tá tudo ok? Sim. Tá ótimo. Então, comecei com uma pequena brincadeirinha aqui para todos, né? Que é exatamente isso, né? Que a gente muitas vezes tem a impressão, né? De que o déficit de atenção é só isso. É só a gente não ter muita concentração no que está acontecendo. E essa falta de atenção, que é uma falta cotidiana, é uma falta comum. A gente está conversando com alguém, está todo mundo ali naquela mesa de restaurante com o celular, ou então conversando, fazendo outra coisa.
é algo mais comum do que a gente imagina e não é tão moderno assim, né? Por incrível que pareça, os dados de déficit de atenção, eles são... já tem relatos já de tempos atrás, tem dados falando de vários países do mundo, então não é exatamente assim. Opa. Sobre isso, né, de todo mundo tem déficit de atenção, eu coloquei tem entre aspas, porque essa é uma discussão que é sempre feita no meio da psicologia, da saúde mental, né? Se você tem, se você é portador, se você é... Então, eu resolvi colocar entre aspas e para ficar claro. Na verdade, uma coisa que é muito importante. Muitas vezes, isso inclusive é um critério diferencial, tá, gente? Pessoas que recentemente na história da vida começaram a se queixar de atenção, você já começa a desconfiar. Tem algo errado aí. Não é necessariamente déficit de atenção. A pessoa pode estar se queixando de uma outra coisa, né? Então, na verdade, é importante que isso ocorra desde a infância, de você se lembrar que isso aconteceu, de você perguntar para os seus pais, inclusive, sobre como você era na época da escola. E também que isso persista nos últimos 6 meses, porque, sim, é possível que você tenha, ou você deixe de ter déficit de atenção ao longo da vida, ou que você tenha remissão de sintomas. Não deixar de ter no sentido de nunca mais ter nenhum sintoma, mas que aquilo não seja algo mais recorrente na sua vida, você consiga lidar, criar estratégias. E é muito comum que pessoas, isso eu vou falar até um pouquinho mais lá na frente, pessoas que já tiveram vários sintomas de atenção, tiveram muitas dificuldades com atenção e hiperatividade na infância, passem a não ter mais na vida adulta, né? Então, é importante que seja dos últimos 6 meses. Aí, algumas perguntinhas que surgem, a gente vai conversando um pouquinho sobre elas, né? As pessoas acabam dizendo que você é negligente ou que você deixa passar muitos detalhes, né? Durante o trabalho, ou alguns erros por descuido, que você frequentemente tem alguma dificuldade em permanecer focado em alguma tarefa ou atividade, como leitura, às vezes até filme. Eu já vi pessoas se queixando com déficit de atenção de não conseguir ver um filme inteiro, de ficar parando o filme, documentário, então nem se fala, né? Muito menos aula. Então, às vezes a pessoa ela simplesmente não consegue focar na aula. Tá lá na aula pensando no último meme, pensando num vídeo que viu que é engraçadinho, pensando num, sei lá, em alguma outra coisa que não tem nada a ver ali com aquele contexto, né? Deixa eu voltar aqui. E, às vezes, as pessoas dizem que quando estão falando com você, parece que você não está prestando atenção, que sua cabeça está em outro lugar, que você não está muito focado ali. Se você encontra dificuldades em terminar tarefas escolares, trabalhos, porque você perde o foco facilmente. É muito comum, inclusive, pessoas terem dificuldade em terminarem livros, né? De não conseguirem concluir leituras de livros. Então, é muito comum pessoas com déficit de atenção terem a queixa, e aí a gente já começa a se queixar, a trazer queixas que são comuns para pessoas, mas para pessoas que não têm déficit de atenção, mas que se repetem com pessoas com déficit de atenção com muito mais frequência, de não terminar de ler livros e ter um bolo de livros nunca lidos. Então, compra 50 milhões de livros, começa a leitura de todos, nunca termina nenhum, né? Outra coisa que é muito comum é ter um monte de abas abertas no computador. Tem lá 50 abas abertas, o computador está travando, está dando pau, está bugando e você continua tentando abrir aba. E isso é algo que soa engraçado e, de fato, acaba sendo uma forma comum da pessoa com déficit de atenção ser vista no dia a dia. Então, é aquele cara que é meio atrapalhado, aquele cara que atropela as coisas, aquele cara que a gente vai falar até um pouco lá na frente, né? Faz alguns comentários inapropriados no momento que não é exatamente o momento adequado ali para ser feito. E também aquele cara que faz essas coisas, né? Que está totalmente desligado, que não termina nada, enfim. E acho difícil de gerenciar tarefas ou atividade, gerenciar tempo, de cumprir prazos. Então, é muito comum as pessoas com déficit de atenção chegarem atrasadas,
não conseguirem fazer uma atividade que era uma atividade comum para ser entregue. Então, daí terem prejuízos laborais, prejuízos acadêmicos, né? E, inclusive, eu acredito que deve ter sido essa uma das principais razões que levou tantas pessoas a pedirem, né? Porque traz, sim, um certo prejuízo e também uma questão que está aí permeando o dia a dia de pessoas que ou têm déficit de atenção ou têm alguma dificuldade em atenção. Vou falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente. Outra coisa, evita atividade mental prolongada. Mais um ponto que é bem comum as pessoas confundirem. É 100% natural, né, a gente prorrogar atividades, a gente ser procrastinador. Né? O número tem uma penca enorme, tem um número gigantesco de estudos falando sobre procrastinação no meio universitário, por exemplo. Isso não está necessariamente atrelado à déficit de atenção, pode estar ligado à ansiedade, pode estar ligado a outras questões, inclusive questões culturais. As pessoas elas têm se tornado mais procrastinadoras com o passar do tempo. Então, isso é algo mais comum do que se imagina. Mas a pessoa com déficit de atenção, entre aspas, né, ela tende a não ter muito controle sobre isso. Por mais que ela se planeje, que ela se controle, ela continua ainda procrastinando, evitando tarefas, ainda, e vai no próximo ponto, né, que é perder coisas essenciais, carteiras, documentos, chave, óculos, telefone. E não é só prestar mais atenção. A pessoa realmente não consegue fazer isso. Ela tenta encontrar maneiras e é muito difícil ela ter esse repertório comportamental, ela ter ideias de como fazer isso. Ao longo da vida, é comum que as pessoas com déficit de atenção construam atividades para evitar isso. Então, sim, a gente pode, isso você falar um pouquinho mais lá na frente, diminuir a frequência desse tipo de perda, desse tipo de prejuízo. Mas a grande verdade é que essa dificuldade aí é permanente. Então, a pessoa ela continua, por mais que ela se esforce, e por mais que ela adquira habilidades e até ferramentas para lidar com essas questões, ainda assim vai continuar ocorrendo com alguma frequência. E a pessoa precisa, muitas vezes, só lidar com o fato de que isso vai fazer parte do dia a dia dela, sim. A pessoa se distrai facilmente com frequência e é algo involuntário. Então, a gente está falando aí de uma situação que a pessoa está tentando prestar atenção. Ela está de coração ali, querendo estar naquele ambiente, querendo prestar atenção na aula, querendo concluir um filme, uma leitura de um livro, e ela, de fato, não consegue. De fato, passa qualquer uma mosca, tem uma notificação no celular, alguma coisa passou diferente ali na janela, a pessoa já perde o foco, um pensamento, e ela não consegue, né? E esquece-se frequentemente das atividades diárias, então esquece de compromissos, médico, muito comum uma certa dificuldade, inclusive, de gerenciar essas atividades, né? Que está muito além do só tentar, do só colocar na agenda. É algo que está frequente e a pessoa, ela muitas vezes fica lutando constantemente contra isso, né? Peraí que eu não estou conseguindo aqui passar um slide. Ah, sim. E a hiperatividade. Esse é um outro ponto importante, gente. O déficit de atenção, ele não é só a atenção ou só a hiperatividade. Ele pode ser ou um, ou outro, ou os dois, tá? Existem pessoas que têm predominantemente a forma desatenta e pessoas que têm predominantemente a forma hiperativa e pessoas que exercem ali essas duas formas. Então, é comum pessoas passarem muitos anos até serem diagnosticadas porque tinham uma forma só desatenta. E a forma desatenta até um fator curioso, ela é muito mais comum em meninas, em mulheres, do que em homens. Então, é muito mais comum você ver uma garotinha ali no mundo da lua, que não está prestando muita atenção nas coisas, você está falando com a pessoa está assim. Entendeu, fulana? O quê? Então, assim, é muito mais comum você ter essa reação, assim, garotas,
do que em meninos. Em meninos é mais comum você ter aquele déficit de atenção que aquele garoto, assim, que, né, virado um samurai, como as pessoas ficam brincando aí, que não para, que fica andando de um lado para o outro, que derruba tudo, que quebra tudo, que está na sala de aula, está levantando, a professora querendo falar, o garoto, né, interrompe toda hora. E são pessoas que são facilmente diagnosticadas ou que os pais buscam alguma coisa primeiro. Porque a escola é a primeira a buscar, porque ela atrapalha ali aquela dinâmica escolar que não foi feita para, muitas vezes, para aquela criança um pouco mais agitada, né? Que, enfim, a gente já entra numa outra discussão, que é a discussão sobre como muitas vezes os ambientes escolares eles não são preparados para todos os tipos de crianças, né? E isso às vezes inclui outros tipos de ambientes, como futuramente o ambiente da própria universidade. Então, é muito fácil que essas pessoas sejam diagnosticadas desde cedo. E não só por conta de prejuízos na escola, mas por prejuízos sociais. É aquela criança que não consegue ficar na brincadeira, que tá lá todo mundo brincando, ela vai lá interromper a brincadeira do coleguinha, a pessoa está falando, ela corta a fala da pessoa antes da pessoa concluir. E aí você fala assim, mas nossa, a gente não é mais criança, né? Por que você está falando tanto de infância? Porque isso apareceu lá atrás e continua de forma diferente na vida adulta. Então, a criança que não tinha muita habilidade social lá na infância, que interrompia o coleguinha, é o mesmo adulto que muitas vezes não consegue namorar, ou então que não consegue se aproximar de uma garota, né? Que não consegue ali entrar em uma conversa de maneira saudável ou permanecer nela de maneira saudável, que é manipular a conversa ali, né? Muitas vezes, porque não soube, não conseguiu aprender essas habilidades e tem até hoje dificuldade tanto em aprender como em exercer essa atividade no dia a dia por conta do excesso de impulsividade. Então, algumas coisas que aparecem, né? Você fica aí remexendo muito as mãos, os pés, é difícil de você ficar sentado sem se contorcer, se você ficar se mexendo muito aí, tentando levantar. Uma outra coisa, né? Quando espera-se que você fique sentado, é muito difícil você ficar sentado. Então, você quer ficar levantando, né? Com uma certa frequência. Você frequentemente corre ou sobe em coisas que, mesmo que não seja muito apropriado, eu percebi que tiveram aí alguns erros de digitação, então, né? Não preste muita atenção nisso, não, gente. Você se vê incapaz de envolver-se em atividades de lazer calmamente. Então, às vezes, está todo mundo brincando, fazendo um jogo, e você, de repente, está ali interrompendo, então levanta, volta, e isso incomoda, às vezes, as pessoas que estão ali ao seu redor, porque, às vezes, a pessoa está numa brincadeira, querendo fazer uma social, uma coisa mais tranquila, e você, muitas vezes, não consegue, você interrompe, você volta, você não consegue parar, é como se você estivesse sempre com o motor ligado. Então, você está até em um momento em que, teoricamente, é para você ficar tranquilo, às vezes é difícil de você deitar na cama, simplesmente ficar tranquilo, você levanta, mexe o pé, mexe a perna, você anda de um lado para o outro, né? Uma queixa frequente de pessoas que convivem com pessoas com hiperatividade é isso de ficar andando feito barata tonta. Então, tá dentro da casa, a pessoa tá andando de um lado para o outro sem motivo nenhum. É como se ela tivesse uma energia que precisa se gastar constantemente. Então, ela tá sempre no 220, né? Você fala demais com frequência. Então, você vai tomar uma palavra ali numa conversa, você está meia hora falando. A pessoa às vezes está entediada e nem sempre você percebe, principalmente se você tiver a forma desatenta. Porque você está falando ali, você está achando que a pessoa está super empolgada com o seu discurso. A pessoa, ela não está nem aí, ela está, meu Deus, essa pessoa não cala a boca, né? E isso é algo, como eu te disse, que traz prejuízos sociais muitas vezes, né? E traz prejuízos, inclusive, no meio de uma sala de aula. Então, a pessoa que interrompe o professor, que tira dúvidas sobre coisas que o professor já falou. Ou então que o professor está falando, a pessoa vai lá, interrompe, fica fazendo perguntas sobre aquilo. E muitas vezes isso traz um incômodo para os colegas que estão ali convivendo com ele, né? Caramba, ele vai falar de novo. Mas, nossa, pergunta de novo, o professor não acabou de falar isso, a pessoa continua lá, né?
e tem dificuldade de aguardar sua vez na conversa, dificuldade de aguardar sua vez na fila. Essa é mais frequente com crianças, porque com adulto você já passou por muitos esporros na vida, você já foi chamado a atenção com uma frequência muito grande por conta disso, então você acaba evitando um pouco mais, só que mesmo assim é difícil, né? Muitas vezes você foge de filas, enfim. E você se mete em jogos de outras pessoas, em coisas que você não está ali inserido, envolvido, você quando vê se insere numa conversa que não era bem ali para você estar. Então são situações que acabam sendo um pouco chatas, né? E é importante lembrar, desde a infância, é importante excluir a pessoa que tem transtorno psicótico, então pessoas que de repente têm algum delírio, que não conseguem ficar prestando atenção muito no que está acontecendo ali ao redor também, que não se explica com outra condição também. Então, pessoas com ansiedade e depressão, isso é muito importante, tendem a ter diminuição da atenção ou ter uma certa excitabilidade, ficar mais agitada que o comum. Então, é muito comum pessoas com transtornos de ansiedade, em geral, transtorno de ansiedade generalizada e por aí vai, terem dificuldade em ter essa diferenciação entre déficit de atenção. Que a pessoa ela não consegue se concentrar porque ela, de fato, está preocupada com um monte de outras coisas. Quando se trata de um transtorno de ansiedade, ou que a pessoa está muito deprimida. Pessoas que estão muito deprimidas, elas tendem a ter mais dificuldade em se engajar em atividades que exigem atenção, principalmente porque mexe com a motivação. A motivação, ela está altamente atrelada à atenção, né? São coisas muito juntas. Pessoas que trabalham na área de educação muitas vezes sabem disso. É difícil de você conseguir aprender se você não está motivado. É difícil de você conseguir se engajar em tarefas se você não está motivado. Então, uma pessoa que está deprimida, ela dificilmente vai conseguir se concentrar muito bem. E uma pessoa ansiosa, ela pode ter dificuldade de atenção porque é muito comum ela estar com, às vezes, o coração acelerado, às vezes ela está muito agitada, e isso rebaixa algumas funções frontais, a pessoa não fica ali prestando muita atenção, é comum ela perder frontais, estou falando em termos de cérebro, tá, gente? Perder ali as coisas que estão acontecendo. Uma outra coisa que é muito comum, e existem alguns estudos falando sobre isso, é sobre o excesso de estímulos. Obviamente, já é uma tendência humana a gente ter uma certa dificuldade em prestar atenção, em geral, em coisas que sejam muito maçantes, né? Coisas muito chatas, a pessoa que fica falando o mesmo tom de voz o tempo inteiro. Isso tende a ser chato mesmo, ser difícil de prestar atenção. Só que a nossa geração, ela, não só a nossa geração, né? A geração da nossa, as anteriores e principalmente as mais jovens, elas estão acostumadas a ser uma geração multitasking. Então, é muito comum estar aquela criança ali assistindo televisão, jogando videogame, conversando com um amigo no celular ao mesmo tempo e fazer um dever, né? E isso é uma coisa que é comum, inclusive, com o jovem universitário. Pegando até um exemplo familiar, meu irmão ele fazia muito isso na época da universidade, né? E também quando ele era pós-graduando. Ele estava lá fazendo exercício de cálculo, jogando, né, com o celular na mão e o computador ligado aqui do lado. E eu falei, o que você está fazendo? Eu não sabia o que ele estava fazendo. Ele estava fazendo tudo ao mesmo tempo. Ele estava conversando com um amigo, ele estava jogando e com o fone de ouvido falando com a pessoa do jogo, mandando mensagem e fazendo tudo ao mesmo tempo. E a televisão ligada também. Às vezes estava... É esse caos. Ele não tem déficit de atenção, né? Mas isso é uma coisa comum para ele, para vários amigos dele, imagino para muitos de vocês também. Então, isso faz com que esse excesso de estímulos faz com que o momento que a pessoa ela precisa ficar ali focada, ela não consiga ficar focada. E isso traz prejuízos acadêmicos muitas vezes, porque e confunde com déficit de atenção, porque justamente quando você vicia o seu cérebro a esse excesso de estímulo, o seu cérebro ele fica muito mais suscetível à dopamina. Então, você quer buscar cada vez mais esses estímulos
E por isso você tem muito mais dificuldade de conseguir sentar em um local que seja tranquilo, com poucos estímulos e fazer uma única atividade. Então, é muito comum você estar numa aula e com a cabeça voando, então respondendo mensagem, passando feed ali no cantinho que o professor não vê muitas vezes, porque você simplesmente não consegue fazer aquela atividade, porque você se habituou àquele excesso de estímulos. Nesse caso, o recomendável é você tentando se treinar a diminuir esses estímulos, né? E são recomendações que que eu daria lá atrás, mas eu já vou dando ao longo. Muitas vezes atividades como meditação, né? Não precisa ser necessariamente uma prática religiosa, mas a prática de você parar, fazer exercícios de respiração, existem aplicativos para isso. Você acha fácil na Google Store. Isso já ajuda você, muitas vezes, alguns minutinhos por dia, parar e fazer alguma dessas práticas, já ajuda você a focar mais e tentar evitar o multitasking, porque você acha que você está ganhando tempo, mas na prática você acaba durando o dobro do tempo exercendo aquelas atividades e muitas vezes achando que tem déficit de atenção, quando na verdade você só está hiperestimulado. E um ponto importante é sobre a gravidade. Tem déficit de atenção e déficit de atenção. Mas fulano tem déficit de atenção e você também tem, fulano consegue fazer isso, você não consegue. Sim, existem níveis diferentes de déficit de atenção. Mas fulano não toma remédio, que eu vou ter que tomar. Existem níveis diferentes de déficit de atenção, né? Tanto por conta de fatores biológicos, que isso é uma coisa que eu até não coloquei aqui nos slides, até para não ficar muito maçante, mas vou falar resumidamente. O déficit de atenção é um transtorno neurobiológico, antes de tudo, não é comportamental. Vou falar um pouquinho melhor sobre isso lá na frente. Então, é comum que pessoas tenham mais tendências do que outras, e o ambiente também ajude a intensificar ou não aquilo ali. Então, uma pessoa que de repente tem uma tendência biológica ao déficit de atenção, mas ela cresceu em ambiente em que ela foi ensinada a conseguir se organizar um pouquinho melhor, ela vai, de repente, aprender a focar, treinar mais a atenção e ter um déficit de atenção mais leve, né? De repente, não precisar de um medicamento ou ter menos dificuldades no dia a dia do que outras pessoas que não tiveram isso. Pessoas, então, que tiveram ambientes que são muito conturbados ou então que nunca receberam nenhum tipo de tratamento ao longo da vida, elas podem ter déficit de atenção mais graves e, de repente, ter uma dificuldade muito maior mesmo. Aí, uma coisa que eu coloquei até uma tirinha, mas tinham várias outras, foi difícil escolher a tirinha desse livro, né? Que é um livrinho da Sarah Anderson, né? Ninguém é Adulto de Verdade, que fala um pouquinho sobre isso, né? Sobre como entrar na vida adulta é muito difícil. Tem várias outras tirinhas dela falando disso, né? Então, essa passagem para a vida adulta é difícil. Então, é muito comum a gente ficar mais ansioso. É muito comum a gente passar por situações que a gente não passava anteriormente. Isso é difícil a gente se adaptar. É muito comum que os nossos pais, às vezes, regulassem algumas atividades. E um belo dia, de uma hora para outra, para de regular nossas atividades, né? Fala, você cresceu, então se te vira aí. Então, você fica um pouco perdido nesse momento. Aí você acha, poxa, eu tenho um déficit de atenção. Não, você não aprendeu a guardar a chave no mesmo lugar todo dia quando chega em casa, por exemplo. Não é porque você perdeu a chave todo dia que você tem déficit de atenção. Você tem que aprender, de repente, ali uma habilidade, né? E e até uma brincadeirinha aí nessa tirinha que é sobre semana de provas, né? Como todo mundo fica louco, né? Tinha uma outra tirinha que eu quase coloquei, que era a tirinha da procrastinação, que ela limpando a casa toda, nossa, arrumei a casa, lavei a louça, tá tudo limpo, assim, e a dissertação, ela fica assim, a gente poderia trocar, e a prova, e o trabalho, né, que você tem que fazer, aí é a mesma coisa, né, você não fiz. E você começa a se engajar em outras tarefas, não é porque você tem déficit de atenção, é porque a vida adulta chegou e ela é ansiogênica mesmo, e ela traz essas dificuldades, e você tem que aprender novas habilidades de concentração, de atenção. Mas quem tem déficit de atenção não é só tentar. Então, não é só você aprender essas habilidades, né? Elas são pessoas que passaram a vida inteira tentando.
e passaram a vida inteira ouvindo que tinham que tentar mais, que eram preguiçosas, que, mas na hora de você jogar lá seu joguinho, você consegue, né? Aí na hora de fazer o dever, você não consegue fazer o dever. Na hora de você brincar lá com seus amigos, você se concentra, né? Na hora de assistir aquela coisa que você gosta, você se concentra. Mas na hora de você prestar atenção na aula, você não consegue. Passaram a vida inteira ouvindo esse tipo de coisa, né? E elas vão tentando, isso causa muito sofrimento para essas pessoas, porque elas continuam tentando, e mesmo tentando, elas não conseguem, né? Então, mesmo elas tentando, mesmo inclusive as pessoas iniciando o tratamento, não é mágico, gente. Não é aquela coisa de entrei num psicólogo, plim, liguei o botão, nossa, mudei, não tenho mais déficit de atenção, né? Comecei a tomar metilfenidato, plim, antidepressivo, melhorei, assim, bupropiona, nossa, tô maravilhoso. Não, não é assim. É uma luta diária. A pessoa ela vai continuar tomando medicamento, ela vai melhorar em muitos aspectos, mas ela vai continuar lutando. Então, é cansativo até muitas vezes, né? Mas é uma coisa que a pessoa ela precisa aprender algumas habilidades e entender que o contexto da vida vai mudar, ela vai ter que aprender novas habilidades, porque ela tem uma dificuldade real. E ela vai ter que aprender formas de compensar aquilo no dia a dia. Às vezes ela vai ter que escolher profissões diferentes que ela tinha escolhido anteriormente, porque vai ser difícil dela lidar com aquilo. Eu já conheci pessoas que tinham déficit de atenção e não puderam exercer, e entenderam que tinham certa dificuldade e foram para outros campos que também gostavam, né? E é uma luta diária para aprender a se comunicar. Acabei até escrevendo uma outra palavrinha errada aí, né? De se comunicar, de socializar na infância e na adolescência, principalmente. Então, são pessoas que passaram muitos períodos da vida tendo muita dificuldade de socialização, muitas vezes. Tanto a forma... Eu falei muito das formas hiperativas, mas a forma desatenta também. A pessoa desatenta é aquela que chega no lugar errado. Tá ali todo mundo conversando uma coisa, ela chega lá sem perceber e tá falando uma coisa que não tem nada a ver, sabe? Então, a pessoa tá ali triste, chorando, e quando vê a pessoa tá fazendo uma piada... E ela não tem muito feeling social, muitas vezes, e isso causa muita frustração essas pessoas até elas irem se percebendo, né? E fazerem amizade, se manterem um relacionamento. Pessoas com hiperatividade, às vezes, têm um comportamento hipersexual. Então, é comum elas traírem, porque elas são impulsivas, muitas vezes, aí traz dificuldades dentro de relacionamento. Às vezes a pessoa que está com ela perdoa, entende que é uma questão para ela, mas aí ela não confia mais. Então, são coisas que acabam parecendo dificuldades financeiras, controle para compras. Então, pessoas impulsivas acabam comprando muita coisa, manejo financeiro, esquece de pagar conta. É comum pessoas com déficit de atenção terem queixas de terem a conta de luz cortada que esqueceu de pagar a conta de luz, né? Ou então pulou uma conta. Pulou março, pagou abril, maio, junho, e foi lá e não cortou a luz da pessoa, sabe? E isso, não, mas tá tudo pago aqui, ó, quando vê, tá lá a conta de abril em aberto. Então, a sensação de que nunca consegue exercer todo o seu potencial, isso é uma coisa que causa muito sofrimento, porque essa pessoa, ela entende que, às vezes, ela tem uma inteligência ok, ela conseguiria lidar de maneira ok com o dia a dia, só que ela não consegue se organizar para aquilo. Então, ela conseguiria fazer um trabalho muito bem, só que ela não conseguiu se organizar e aquele trabalho fica feito pela metade. Então, passa aquela sensação de que o potencial não está sendo exercido, que a vida está sendo vivida pela metade, perdeu muito tempo se distraindo com outras coisas, quando vê o dia já acabou e não fez nada. Ou então, não consegue ficar bem ali em atividades, né, sociais, porque estava sendo ali muito hiperativo e caramba, eu podia ter aproveitado melhor esse momento com meus amigos, eu só fiz besteira. Então, são pessoas que acabam ficando com essas queixas, né? E trazem queixas para a família também. Então, de esquecer coisas, então deixar ferro ligado na tomada e ir embora, sabe? Sair, passar o final de semana fora, esquecer ar-condicionado ligado o dia inteiro. Então, às vezes, causa prejuízo, a família reclama. Todo dia deixa a geladeira aberta e às vezes distrai do alimento. São coisas comuns de pessoas com déficit de atenção e que causam problemas familiares, problemas no cotidiano. Dificuldades acadêmicas e laborais. Pessoas têm dificuldades, muitas vezes, de trabalho, de exercer determinados tipos de funções.
de entregar trabalhos em dia, de entregar algumas atividades à prova. É muito comum queixa de pessoas com déficit de atenção de não conseguir terminar a prova no tempo, né? E ainda algumas brincadeirinhas aí, né, que são coisas que a gente vê alguns memes tendo na internet, mas que são verdade. Então, assim, comentário e pergunta totalmente fora de contexto, numa conversação normal, né? A cartada do cara com déficit de atenção, a pessoa tá falando normal ali, uma coisa, a pessoa vai lá e fala outra coisa que não tem nada a ver, e às vezes torna uma situação meio desconfortável. E aí uma tirinha que eu acho genial, que tem muito a ver com aquilo, né? Que toda pessoa com déficit de atenção e com outras questões de saúde mental já tiveram ao longo da vida. Ué, mas é só prestar atenção. Aí a pessoa, nossa! Aí eu rasgo assim, curou o meu TDAH, eu tô livre, eu sou curado, né? A gente pode mudar a frase. Não, mas é só colocar na agenda. Nossa, nunca pensei nisso antes. Olha, por que você nunca fez uma planilha no Excel? Caramba, que genial! Meu Deus, eu nunca pensei antes em fazer uma planilha no Excel com os meus gastos. Muito, muito genial essa ideia, muito bom. Eu tô aqui, mudou minha vida. Obrigada. São coisas que aparecem constantemente dentro desses contextos e a pessoa deve ter atenção. As pessoas que não têm déficit de atenção muitas vezes não conseguem compreender que é uma dificuldade real da pessoa, que ela tem agenda, às vezes a agenda fica morta. Às vezes ela esquece de anotar coisa na agenda, então anota e esquece de olhar. Então ela anota, coloca a anotação na planilha, mas ela esquece de ir lá e pagar a conta, tá lá na planilha, esqueceu de pagar. Ou então dá ok e fala assim, eu vou pagar agora. Aí entrou no celular e, olha que meme engraçado, esqueceu de pagar a conta. Mês seguinte, vi, caraca, não paguei aquela conta. Então são coisas que acontecem com certa frequência, né? E até confunde também as pessoas, que, não tá aqui na planilha que eu paguei? Como é que eu não paguei aquela conta se tá aqui na planilha que eu paguei? Então, é porque ela achou que tivesse colocado. Então, são coisas que as pessoas que convivem com quem déficit de atenção, às vezes não compreendem, né? E é difícil mesmo ter essa compreensão. E por isso as comorbidades, né? Eu confesso que eu não cheguei a ler um artigo especificamente que falava esse dado, eu li isso em um livro, queria confirmar no artigo, mas que falava, nesse livro, é um livro, né, de confiança, um livro bem importante sobre déficit de atenção, que na verdade é esse livro aqui, que fala sobre isso, que é um livro muito interessante, inclusive, para quem tem déficit de atenção, que geralmente ele é feito com um apoio terapêutico, né, o livro do Barclay, um apoio terapêutico que fala um pouquinho sobre essas questões, e é legal para quem tem déficit de atenção, que tem algumas dicas, mas ele é basicamente um programa terapêutico para pessoas com déficit de atenção, né? Então, assim, enfim, que fala que mais de 90% das pessoas com déficit de atenção, os portadores de déficit de atenção, têm alguma comorbidade. Então, transtorno de ansiedade, depressão, tiques, uso de substâncias são alguns muito comuns. Tem outros, tá? A gente poderia citar TOD, por exemplo, que é o transtorno positivo desafiador, que é muito comum em crianças que deixam atenção, tem TOD também. E por aí vai, né? E a gente poderia até entrar em alguns transtornos mais sérios, de personalidade, bipolar. Também é muito comum você ter algumas comorbidades com déficit de atenção. Comorbidades é o quê, gente? Para não ficar falando psicologias aqui, né? Comorbidades é quando a pessoa ela tem um certo transtorno e ela também tem um transtorno, tá ali junto, né? Muitas tá ali junto. Os dois eles estão funcionando em conjunto com aquela pessoa. Então você fala assim, Vivian, eu não sei se eu tenho um déficit de atenção ou transtorno de ansiedade. Eu tenho característica dos dois, então eu tenho déficit de atenção, eu acho que eu tenho déficit de atenção, mas eu tenho crise de pânico muitas vezes. Ou então eu sou muito deprimido. Muitas vezes até naquela forma mais leve da depressão, aquela distimia, que é aquela pessoa que não teve muita graça na vida. É bem comum pessoas também com déficit de atenção ter essa forma de humor rebaixado, né? Não vê graça, tudo que acontece não vê sem graça, não faz sentido. É bem comum também, né? Tem até um certo esgotamento emocional. E o uso de substância é muito comum também. Tem algumas hipóteses por isso, né? Que pessoas que têm déficit de atenção, elas muitas vezes sentem falta de alguns neurotransmissores. Tanto que o remédio mais comum que é utilizado, ele trabalha juntamente com os receptores de dopamina no cérebro.
né, que é o metilfenidato, a famosa Ritalina. E dopamina é uma substância que a gente pode usar, e tem várias substâncias que trazem a dopamina. Então, eles sentem falta de substâncias psicoestimulantes. Então, é muito comum pessoas com déficit de atenção utilizarem essas substâncias. Daí é comum a comorbidade com a droga-adicção, muitas vezes. Ou então até só fazer uso abusivo mesmo. E não precisa ser uma substância aí, nossa, cocaína. Não. Café. Né? É muito comum pessoas com déficit de atenção serem viciadas em café. Já vi pessoas com déficit de atenção que tomam 2, 3 litros de café por dia. Então, é muito mais comum do que se pensa esse tipo de uso. E você fala assim, Vivi, mas isso traz o prejuízo? Traz. A pessoa está tomando 3 litros de café por dia, tem certeza que vai ter prejuízo, sim. Mitos sobre déficit de atenção, né? Quem nunca viu essa figurinha aí, né? Saiu figurinha, saiu no grupo do Zap da tia, né? Saiu em vários lugares da internet, em revista, foi uma farra. E toda hora, vira e mexe, aparece de novo, né? O pai do TDAH confessa antes de morrer que o déficit de atenção é uma doença inventada. Gente, não foi bem assim, isso foi um mito, não foi isso que aconteceu, né? E nisso as pessoas elas começam a falar um pouco sobre isso para dizer que não, é tudo inventado pela indústria farmacêutica. Vamos lá para os mitos, né? TDAH é a grande invenção da indústria farmacêutica, né? Querem vender remédios. Aí a gente vai para um ponto importante. O déficit de atenção, eu vou só pegar aqui uma plaquinha para fazer uma ilustração. Déficit de atenção, a gente pode pensar no déficit de atenção como um contínuo. Como assim, Vivian, contínuo? O que você quer dizer com isso, né? A gente pode pensar no déficit de atenção como hipertensão. Contínuo é que a gente pode fazer assim, ó. Então, a gente pode pensar como hipertensão, por exemplo. Todo mundo tem pressão arterial aqui, né? Assim, obviamente, não estaria por aqui. Quando a gente está falando em contínuo, a gente está dizendo exatamente que em algum momento, algumas pessoas podem ter hipertensão. E tem pessoas que não têm hipertensão, mas estão com a pressão ali um pouquinho mais alta. Ou então tem pico de tensão e hipertensão em volta, né? Ou então a pessoa tem uma pressão um pouco mais baixa. Então, às vezes a pessoa tem pressão média, mas não dá uma baixada na pressão. Ou então tem a pessoa que já tem pressão um pouco mais baixa também. Isso é um contínuo. Isso também acontece com déficit de atenção. Então, tem pessoas que não fechariam aquele diagnóstico que eu coloquei ali. Eu esqueci até de comentar, tá, gente? Aqueles sintomas, entre aspas, que eu coloquei ali, você precisa ter pelo menos 6 daqueles, tá? E você pode ter na classificação de hiperatividade também e na classificação de déficit de atenção. Então, precisa ter pelo menos 6 por 6 meses e desde a infância, tá bom? Então, não é porque você teve, sei lá, alguns daqueles pontos ali que você tem déficit de atenção, porque senão todo mundo aqui vai sair correndo para o psiquiatra pedindo ajuda, pelo amor de Deus. E você também não precisa necessariamente sair correndo para o psiquiatra pedindo ajuda, pelo amor de Deus, caso vocês se identifiquem como uma pessoa que tem déficit de atenção. Você pode, tem outros caminhos, a gente vai falar isso aqui no finalzinho. Então, tem esse contínuo de déficit de atenção também. E isso daqui, o que acontece, e é importante a gente olhar isso, porque é comum, às vezes, a pessoa tá aqui, ou a pessoa tá aqui, e não significa que ela tem déficit de atenção. Porque a média de corte é isso aqui. Às vezes a pessoa tá bem pertinho daqui e não tem déficit de atenção. Mas você fala assim, Vivi, tem menos prejuízo? Tem alguns prejuízos, sim. Mas aí, o que é que acontece? O que a gente pode ficar atento enquanto sociedade não é sobre esse contínuo. Tem pessoas que têm mais dificuldade de atenção do que outras e mais dificuldade com a hiperatividade do que outras. O que a gente tem que prestar atenção enquanto sociedade é sobre o ponto de corte. Aí, que a indústria farmacêutica, que escolas, muitas vezes, né? Que às vezes até uma alta exigência, uma exigência muito grande da sociedade, que se coloca para as pessoas, pode colocar esse ponto de corte que, na verdade, aqui, que é em torno de 2,8% da população, que está ali um pouquinho mais na frente, colocar aqui, ó.
Aí, de repente, um monte de gente considera que tem déficit de atenção quando o ponto de corte real é esse aqui. Isso é um ponto muito importante. Porque, às vezes, a escola, ela pode colocar aqui e a pessoa é normal, ela só está com dificuldade de atenção e está aí normal dentro desse espectro, tá? E já vai tacar ali medicamento, tacar ali um monte de coisas que a pessoa não precisava e até um certo estigma também, né? Que é complexo. Então, aí tem esse ponto, não é uma invenção da indústria farmacêutica, existem muitos estudos falando sobre o desenvolvimento neurobiológico da déficit de atenção, déficit de atenção com a infância, etc. Enfim. Sim. E aí, outras... eu vi a hora. Eu sou obrigada a fazer isso, desculpa. Mas é que senão o pessoal fica sem tempo para fazer as perguntas e comentários. Não, e eu quero muito que vocês façam perguntas. E outras coisinhas aí que eu já fui falando ao longo, né? Se joga videogame, é porque a pessoa não presta atenção. Não. A pessoa pode ter motivação, sim. Pessoas com déficit de atenção também têm motivação e elas podem focar a atenção, sim. Só que aí ela precisa de uma certa carga de motivação que não consegue manter no dia a dia, que não é natural você manter no dia a dia. Você não tem como ficar no mesmo estado de alerta que você tem jogando o seu joguinho predileto o dia inteiro. E isso aí é muito difícil. E também é muito comum pessoas com déficit de atenção terem hiperfoco. Aí é causado pelas demandas modernas? Não, porque desde o passado existem dados com pessoas com déficit de atenção. Eu não tenho déficit de atenção se eu não sou hiperativo? Não, já falei. Tem pessoas que têm só forma desatenta. Déficit de atenção é culpa dos pais? Não, é neurobiológico e tem outras coisas. Ocorre só em crianças? Não. Adultos também têm déficit de atenção. É mais comum em crianças, mas adultos, eles também podem ter déficit de atenção e adultos, eles criam mecanismos para lidar com déficit de atenção, então eles não se queixam. Então, pessoas que estão lá, naquele ponto de corte lá atrás, muitas vezes eles criaram tantos mecanismos ao longo da vida que, apesar de terem déficit de atenção, são só vistos ali como aquela pessoa meio distraída, meio às vezes até meio esquisita, mas tá ok, a vida tá seguindo lá e tá vivendo. Uma vez com déficit de atenção, sempre com déficit de atenção, não, acabei de falar, pessoas com déficit de atenção são menos capazes, não. São pessoas com habilidades diferentes. Existem algumas pessoas estudando e olhando para isso, às vezes são pessoas mais criativas e pessoas que têm outros tipos de capacidades do que pessoas que não têm déficit de atenção. Tá? Claro que pessoas que são muito graves, elas vão apresentar muitas dificuldades, então você não precisa falar assim, nossa, que bom que tem déficit de atenção, porque aí já é outro campo. Qualquer pessoa que use metilfenidato tem melhor desempenho? Não. Pessoas que tenham uma atenção ok, você vai ter um efeito rebote. Então, você vai tomar lá seu metilfenidato, assim, crente que vai ter um hiperdesempenho, você vai ter uma queda no seu desempenho, porque aquilo ali vai hiperestimular o seu cérebro. Fez errado, né? Não era para fazer. Agora, sim, pessoas que têm um pouquinho menos de atenção, mesmo que não fechem critério, elas podem melhorar. Vivian, devo tomar mesmo assim? Tá. Se você estiver disposto a enfrentar todos os efeitos negativos, que eu não tive tempo de falar aqui agora, não é muito adequado. Eles são medicamentos que mexem com a neurobiologia do seu cérebro, mexem com todos com várias questões do seu cérebro. Não é legal você ficar tomando medicamento psicotrópico à toa. Isso é sério, né? Isso vai causar alterações no seu dia a dia, no seu desempenho, na sua personalidade e várias outras coisas. Então, isso não é legal. Infelizmente, tem sido muito utilizado. Qualquer medicamento causa dependência, inclusive de déficit de atenção, não necessariamente. Apesar de ter alguns medicamentos que precisam ser usados com critério, inclusive o próprio metilfenidato, que ele mexe com canais de dopamina, isso não é legal. E precisa ser olhado. E tem alguns que são utilizados para déficit de atenção que não tem nenhum tipo, como alguns antidepressivos, que não causam nenhum tipo de dependência. Né? Alguns antidepressivos, eles simplesmente, se você retirou, tá tudo certo. É isso, gente. Não há tratamento sim. Pronto. Desculpa, Vivian, mas eu precisava interromper. Não, eu que falei demais. Não, tá ótimo. Acho que foi ótima a apresentação. Eu tinha algumas coisas que eu queria acrescentar, até em relação à questão do sintoma, né? Para a gente entender o sintoma como uma resposta do sujeito, né?
algo que ele não concorda, que ele não sabe lidar, né, que ele não aprendeu a lidar. Você falou muito da questão, né, da adaptação. Eu diria um pouco, não necessariamente uma adaptação só, mas uma questão de como ele vê a vida, como ele pensa, enfim, né? Trazer um pouco isso para tirar um pouco da questão, o sintoma como algo negativo, ruim. Né? Na verdade, é uma resposta daquela pessoa, né? Todos nós temos, né, algum sintoma, ninguém saiu ileso da vida, nem vai sair. Então, é importante a gente ver por esse lado, né? Para a gente aprender a se entender, né? Aprender a conversar, né, com a gente mesmo, né, e aprender a lidar também com a vida, né, com o sistema. A sociedade, ela tem algumas exigências, né? A sociedade, ela está muito voltada para a questão da produtividade, né? Então, quanto mais você produz, melhor, e aí você é estimulado a produzir, né? Porque tem os ganhos financeiros, né? Mas será que é isso que importa para você, né? E é sempre importante a gente deslocar um pouco, né? Sair um pouco desse bloco geral, generalizado, né? E trazer para a gente, né? O que é importante para mim, né? E aí a gente aprender a trabalhar em relação a isso. Eu diria assim, só para fechar, tratamento, né? Psicoterapêutico, buscar o tratamento psiquiátrico quando, de fato, né, sentir que existe um impedimento maior, né, um sofrimento maior assim, um travamento mesmo da própria vida, né? E é isso, assim, eu vou abrir agora para as perguntas, quem tiver algum comentário, alguma pergunta, pode falar. Posso só fazer uma observação que eu iria até estar na parte do tratamento. É muito importante, né, para fazer essa avaliação, muitas vezes a pessoa passar por uma avaliação neuropsicológica. Sim. Que mais do que apenas a avaliação do psiquiatra, essa avaliação neuropsicológica, investir nessa avaliação neuropsicológica, porque é um investimento importante, inclusive, ela vai ajudar você a reconhecer como esse déficit de atenção aparece na sua vida, quais são os locais que você acaba se prejudicando um pouco mais. E isso vai ajudar, inclusive, até o próprio psiquiatra e o seu psicoterapeuta a te auxiliar, caso você de fato tenha atenção. Porque pode ser que você não tenha, né? Que seja ali surgindo. Só um ponto importante isso. Sim, é muito importante mesmo. Vivian, se você quiser tirar a apresentação para fazer essa pergunta. Ah, claro, como é que... Gente, desculpa, Ext, né? Não sei como é que faz aqui, gente. Eu sou um pouco... Não, alguém me... Stop share. Pronto. Então, quem tiver perguntas... Podem fazer perguntas pelo chat também, comentários. Uhum. Eu queria aproveitar de fazer uma pergunta. Eu escuto muitos alunos, né, dizerem que já escutei, já recebi até um e-mail, por exemplo, de um aluno que teve ele descobriu depois de muitos anos que tinha déficit de atenção, né? Ele achava que era só, sei lá, aquele projeto punitivo, né? Não prestou atenção, não sei o que. Então, como que a gente sabe qual é o ponto, o instante onde você pode descobrir isso, né? Isso é uma coisa que qual seria os passos a seguir, né? Porque aí você listou uma série de sintomas, né? Você está falando mais sobre os sintomas mesmo que acabam surgindo na vida. Sentido? Tem um pouco a ver daquilo, né? São pessoas que têm muita dificuldade em se concentrar, por mais que se esforcem. Então, não é só o ponto de você não conseguir se concentrar, de você não conseguir exercer a tarefa, é o ponto mesmo de você ter uma dificuldade, mesmo colocando na agenda, mesmo tentando ali se organizar,
se planejando, você perdendo o horário. Então, é uma dificuldade que acaba aparecendo apesar das tentativas. Então, isso é um ponto para você prestar atenção, acender uma luzinha vermelha. E que persistiu desde muito jovem. Então, você nasceu dessa forma. Você tem lembranças de você pequenininho, caindo toda hora, por exemplo, na escola, né? Chegando em casa todo dia com um machucadinho, ou então todo dia perdi um material escolar. São coisas, por isso que eu falei muito de infância lá atrás. Porque você vê coisas que apareceram na sua vida desde lá de trás. E que estão aí até hoje, só que vão mudando formato. Se antigamente você perdia o seu estojo, hoje em dia você perde a sua carteira, né? Perde a chave do carro. Então, é bem por aí, tá? Eu queria acrescentar... Desculpa, Vivian. Eu queria acrescentar também, assim, os códigos de diagnóstico, né? Tanto o CID quanto o DSM, eles colocam, né, que o diagnóstico deve ser feito a partir dos 6 anos. É claro que, assim, normal, né, a criança começou na escola, aos 3 anos, o professor já está sinalizando para os pais, né? Olha, tem alguma coisa aqui, talvez seja bom conversar com o pediatra, com o neurologista. Mas, assim, gente, a gente precisa levar em consideração também que essa sociedade, ela está exigindo muito mais de todo mundo, né? E essa coisa da escolarização, ela tenta também criar padrões, categorias. Então, assim, a gente precisa também separar um pouco as coisas, né? Todo mundo fica um pouco, como a Vivian tinha dito na apresentação, em algum momento desatento, né, hiperativo em algumas situações, né? O diagnóstico ele é feito a partir de uma continuidade, né? Tem um longo de um tempo que a pessoa apresenta esse mesmo sintoma, essa mesma forma de lidar com a vida, né? E se ela vem trazendo alguma dificuldade, algum sofrimento, né? Ninguém precisa procurar um médico ou um tratamento se ela não está se sentindo em sofrimento, né? Normalmente a gente procura quando tem, de fato, começa a gerar alguma dificuldade. Eu vi que tem alguns comentários aqui, né? No chat, eu vou rapidamente, né, passar aqui. O João Vitor fala, pessoal, foi uma apresentação boa, mas também foi bem difícil, ao menos para mim, porque a minha memória de curto prazo não existe. Então, se eu tinha perguntas para fazer em algum tópico, eu já não me lembro. Aí, então, no diálogo envolvendo TDAH, eu acho que seria mais interessante que houvesse pausas para que a gente pudesse fazer as perguntas antes de esquecê-las. É por isso que eu propus que colocasse as perguntas no chat, né? Porque também fica difícil para quem apresenta, né? A gente acaba perdendo um pouco a linha de raciocínio e aí vão surgindo outras coisas e acaba perdendo. A gente pode pensar num outro momento, né? Trazer a Vivian de volta aí numa outra situação e para discutir o tema de novo. Fica o convite, Vivian. Eu viria, eu acho que seria bem interessante. Ah, legal. Gostaria, a Manuela Reais, eu não sei se eu falei certo o sobrenome, mas gostaria de saber de algumas ferramentas possíveis para auxiliar, por exemplo, no gerenciamento do tempo. Acho que a Vivian falou um pouco disso, né? Organizar o tempo, né? Eu costumo, né, sempre indicar, até já falei em outras palestras aqui, né? A proposta geralmente, no meu caso, tentar criar, de fato, uma rotina, né? Não exatamente uma agenda, mas uma rotina diária, né? Segunda-feira de manhã eu vou fazer isso e isso, na parte da tarde isso e aquilo. E aí vai para tentar e tentar incorporar isso, de fato, né, ao dia a dia. Eu acho que essa é uma forma boa, né, para você já ir determinar uma quantidade de tempo real, né, que você consegue estudar, por exemplo, né? Tem gente que consegue ficar 2 horas estudando, tem outros que não, menos tempo, né? Precisa dar uma parada. Então, divide isso, né? Estuda um pouquinho de manhã, um pouquinho à tarde, né? Mas, enfim, você quer acrescentar mais alguma coisa, Vivian?
É bem interessante isso, porque isso que você falou parece ser uma coisa bem básica, mas é fundamental para pessoas com déficit de atenção. E ao mesmo tempo que algumas pessoas ouvem e falam assim, não, mas eu tento isso e não consigo. Sim, eu entendo que você tenta e não consegue, mas a ideia é você manter isso e aos pouquinhos, e tentando manter isso. Lembra daquele slide que eu coloquei lá? Déficit de atenção, luta diária. Então, a diferença da pessoa com déficit de atenção para a pessoa que não tem déficit de atenção nesse momento é que todo dia vai ser uma pequena luta para você conseguir manter essas atividades que você planejou. Eu não consigo, você não conseguiu quando? Você não conseguiu de manhã, de tarde, de noite, você não consegue sempre, ou você não conseguiu algumas vezes e outras vezes você conseguiu? Ou à medida que você for tentando, você vai conseguindo melhor, vai conseguindo formas de você se adequar. Que é isso, é uma luta constante. Sobre manejo de tempo, tem várias técnicas. Esse livro, agora que eu vi aqui, alguém colocou até a bibliografia, obrigado. Nem precisa escrever. Uhum. Foi você que colocou? Foi a Marta. Ah, tá. Esse livro aqui, ele tem várias dicasinhas bem interessantes. Uma delas que eu gosto muito é dividir as atividades em A, B e C, que são as atividades prioritárias, as que são médias, as que não são tão importantes assim, mas você gostaria de fazer. Por quê? É muito comum pessoas com déficit de atenção acumularem tarefas. Então, você nunca faz atividade de segunda-feira se você já tem atividades da semana anterior para ser feitas. Aí, quando chega no final do dia, você fez todas as atividades que estavam lá passando, mas a atividade de segunda você não fez. Né? Aí já atrasou coisa. Então, assim, peraí. O que é prioritário aqui? Aí às vezes a pessoa nunca inicia a rotina. Então, você vai lá, coloca, organiza as atividades em prioritário ou não, e você vai colocando tempo. E aí existem várias técnicas que podem ser usadas. Tem uma que eu fico brincando, né, que ele fala que é basicamente a técnica do Pomodoro, não sei se todo mundo já ouviu falar, só que adaptada a quem tem déficit de atenção. Explica, por favor. O Pomodoro, eu acho que eu tenho até um Pomodorozinho aqui. Ah, infelizmente sumiu. Tem uma criança aqui nessa casa que não deve ter sumido com o Pomodoro. Aquela joaninha que ele achou bonita deve ter sumido. O Pomodoro é aquele negocinho de cozinha que você coloca o tempo, sabe? Aí você coloca assim 20 minutos para estudar e foca ali. Só que a pessoa que tem déficit de atenção, ela não sabe qual o tempo atencional dela. Quanto tempo ela consegue focar. Então, como é que é esse método? Você primeiro tenta medir isso, uma média, faça alguns dias tentando fazer, pega um texto e fica assim, quanto tempo eu consigo ficar focada aqui nessa atividade? Vai medindo. Ah, agora fiquei 20 minutos, agora fiquei 10, agora fiquei 15. Ah, a média é 15 minutos, então tá bom. Você sabe que em 15 minutos é a média que você consegue manter ali o seu tempo focado. Então, você fica 15 minutos fazendo aquela atividade e depois você faz uma pausa e depois você retorna mais 15 minutos. E assim, você pode ir aos pouquinhos ampliando isso. Enfim, eu falei duas, mas existem várias que você pode ir usando e aprimorando. São 50 milhões de técnicas aí que você pode ir usando. E elas muitas vezes não funcionam sozinhas. Isso é um ponto importante. Muitas vezes, a depender do tipo de déficit de atenção que você tem, você vai precisar sim do medicamento, ser acompanhado, de outras técnicas comportamentais, do auxílio, às vezes, de amigos, ou parentes, ou do cônjuge, alguém que possa estar ali junto com você. Porque realmente é muito difícil de você sozinho conseguir fazer tudo, né? Auxílio do celular, então despertadores à vontade, Google Agenda à vontade. Uma coisa só não vai funcionar, às vezes você tem que usar várias ferramentas ao mesmo tempo. É importante pensar também que o TDAH, ele também está vinculado, né, com questões pessoais, né, que são questões da própria pessoa, né? Então, sim, buscar a ajuda psicoterápica é importante até para você tentar entender o que está ali na raiz mesmo, né, dessa questão. Por que você não consegue, né, desenvolver ou dedicar a sua atenção a algo? Por que você é tão ativo? Por que dessa necessidade de ser tão ativo, né? A psicoterapia ela ajuda nesse sentido, em tentar entender, a tentar buscar a origem disso também. Bom, eu vou voltar para as perguntas, porque senão não dá tempo. É possível conseguir essa avaliação neuropsicológica através do SUS? Perguntou o Gabriel Rocha. Sim, Gabriel. Você pode procurar, aí eu não sei, né? Cada pessoa... Mas
procura o posto de saúde, né? Eu acho que você tem que fazer uma inscrição, né? E aí você procura o posto de saúde e vai procurar provavelmente o neurologista primeiro, e aí ele vai passar um encaminhamento para um neuropsicólogo, né? Mas sim, você consegue através do SUS, sim. Eu acho que na UFRJ tem também, né, Tatiana? Sim, para alunos, sim. Eu acredito que ali na Praça 11, né, tem também lá na Praia Vermelha também tem o Sim, Deolindo Couto, né, que é o Instituto de Neurologia. Mas aí eu acho que tem que passar primeiro lá pelo centro, né, na Praça 11 ali, pelo São Francisco Xavier, né? Não sei. Bom, gente, isso de fato, assim, vocês precisam buscar. Eu acredito até que o pessoal do design, né, que é o PR7 agora, eles vão saber informar melhor, tá? Porque aí é um procedimento de encaminhamento interno de atendimento. Mas eu acredito que se vocês entrarem em contato com eles, eles vão saber encaminhar. Arlene fala, boa tarde, eu sou Arlene, pedagoga da DIPED PR7. Olha, que ótimo. Quais estratégias de leitura podemos sugerir para os estudantes com esse perfil? Bom, Arlene, você sabe, você quer falar, Vivian? Porque eu nessa parte da leitura, eu volto a dizer, assim, o ideal é você tentar, como a Vivian falou, entender quanto de tempo que você consegue dedicar a estudo, né? Não adianta querer se equiparar, né, igualar a uma outra pessoa que passa 2, 3 horas lendo tranquilamente. Cada pessoa tem o seu ritmo, né, a sua capacidade, a sua limitação. Então, cada pessoa tem que, né, eu consigo ler, não sei, assim, meia hora. Ok, mas você precisa ler mais, né? Uma quantidade, um volume grande. Então, tenta quebrar um pouco isso. Lê um pouquinho, sei lá, 9 da manhã, e aí dá um tempo, vai fazer outras coisas. 11 você volta a ler mais um pouco. Enfim, tenta quebrar um pouco isso. Agora, eu acho que você podia ajudar a gente também, né? Como pedagoga, eu acho que você também tem algumas dicas, de repente, para auxiliar. E uma coisa legal nesse ponto é também que algumas pessoas sugerem que você coloque também nesses intervalos algumas atividades de interesse da pessoa. Então, às vezes você entrar e colocando, por exemplo, uma pessoa que gosta de pintura, por exemplo, é comum algumas pessoas fazerem isso. Então, vai precisar passar um longo período estudando na hora das pausas, além de, óbvio, né, sair, beber uma água, banheiro, comer alguma coisa. Você para e pinta um pouquinho, você para, faz um desenho, você para, faz alguma outra coisa que te interessa, que você acha legal, algum hobby, alguma coisa, e você retorna. Que é uma forma, inclusive, de você conseguir manter aquele foco, né? Mas existem outros tipos de estratégias, como que você falou, que é você dividir um pouquinho ali do tempo, você cortar aquela atividade ao longo dos dias para ajudar a fazer um certo planejamento de leitura, né? E também fazer uma certa... se estiver falando de uma leitura um pouco mais ampla, no sentido de literatura, você começar a inserir com coisas que a pessoa ela se interesse e depois você ir ampliando. Porque crianças com déficit de atenção, adolescentes, jovens adultos com déficit de atenção, muitas vezes eles têm realmente muito mais dificuldade em se engajar em tarefas mais complexas. Então, realmente vai ser difícil de pegar um livro assim, sei lá, Dostoiévski, ler, sabe? Pega uma coisinha leve, uma coisa suave, e você vai auxiliando nesse hábito. Só... associar também a práticas diversas, assim, ver um vídeo, não sei, eu acho que você vai querer falar, né? Mas não sei se você está falando de crianças, adolescentes, mas até para os jovens mesmo, de um modo geral, associar algo mais teatral, né? Trabalhos em grupos, né? Para o pessoal mais velho também funciona muito. Mas você quer comentar alguma coisa, Arlene? Se quiser liberar o seu microfone para falar.
Olá, boa tarde. Olá. Boa tarde. Então, é porque a gente atende a muitos estudantes, né, com a queixa de estarem dentro desse perfil de TDAH. Alguns a gente identifica que não tem nenhum diagnóstico, né, e que por estarem com dificuldade de se concentrar, acabam se auto-diagnosticando nesse sentido, né. E uma coisa que eles perguntam muito é isso, essa questão de como conseguir manter a atenção nas leituras e tal, né? Então, assim, a gente está num projeto agora que a gente está trabalhando essa questão da leitura com estudantes de um modo geral, e aí uma coisa que eu sempre falo para eles é a coisa da previsão, né? A perspectiva da aprendizagem autorregulada, quando o estudante prevê que tipo de tarefa ele vai fazer, né? Qual é o objetivo daquela tarefa, então eu tenho uma leitura para quê? Né? Qual é o objetivo? Eu vou fazer um resumo, é para uma prova, é para o meu TCC, né? Entender primeiro. Eu já conheço esse assunto, ou não conheço nada desse assunto, é uma novidade para mim. Né? Ler sobre os autores daquele texto, se você não os conhece, né? E isso permite que o estudante crie um pouco mais de intimidade com o que ele vai ler. E aí, como vocês falaram, né, testar mesmo quanto tempo você consegue ficar conectado com aquilo. E uma outra coisa que eu sempre digo é, simplesmente comece. Né? É muito comum estudantes quererem estabelecer planejamentos, assim, gigantescos e tal, e tudo muito certinho dentro de um horário e tal. E a vida não é assim, a vida é dinâmica, é corrido, e tanto agora nesse formato do PLE é mais complexo ainda, né, porque as coisas estão todas misturadas. Então, uma coisa que eu sempre digo é simplesmente comece e vai avaliando. Então, você prevê o que vai fazer, começa a fazer, depois avalie se funcionou e vai testando coisas novas, né? Não ter medo de testar novas estratégias, porque é comum o estudante ter dificuldade para se concentrar, ficar aborrecido, chateado. Então, como ele se sente, impacta muito, né? E aí ele fica desmotivado. E a motivação é um fator muito importante nesse processo de autorregulação. Sim. Quanto mais motivado o estudante tiver, mais condições ele vai ter. E essa motivação, eu sempre digo, não é assim, oba, estou confiante, vou fazer. Não é isso. Essa motivação tem a ver com o seu objetivo, com quanto você está organizando ali na sua dinâmica. Claro que isso não depende só do aluno, né? A relação com os professores, enfim, várias outras coisas interferem. Mas ter um lugar para estudar, por exemplo, eu acho que é importante, principalmente para a pessoa que tem déficit de atenção. Então, você ter sempre aquele lugar ali. Então, quando você senta naquele lugar, seu cérebro vai entender que é o momento de estudar. Então, você vai conseguir se conectar com mais facilidade. Então, assim... E nisso eu tenho até uma observação a fazer sobre o lugar de estudar, que é bem importante, né? Que eu acabei até não comentando ao longo do texto. Pessoas que têm déficit de atenção têm que ter um local de pessoas de déficit de atenção para estudar. Então, nada de botar aquela escrivaninha cheia de bonequinhos, a escrivaninha vazia, de repente, que não seja perto da janela, que seja um local distante, que não tenha nada ali. Evitar estar com o celular ou computador conectado à internet, se possível. Se o texto estiver no computador, puder desconectar ali da internet, melhor, né? Se puder imprimir a folha ou então ler o livro físico ao invés de algo no computador, melhor ainda, porque é uma forma de desligar a internet e colocar o celular longe. Quanto mais distante, melhor, porque os passos que você vai dar até levantar, você já consegue pensar um pouquinho, opa, é isso mesmo que eu quero. Uma pessoa que é impulsiva, ela rapidamente pega o celular, liga a internet e já está lá. Então, é legal você aumentar as barreiras para essa desatenção. Isso é um ponto importante que eu esqueci de comentar também, né? Associando um pouco ao que a Arlene também falou, assim, trabalhar um pouco essa questão do foco, né? O que você pretende com isso, né? E aí, separar, né? Trazer um pouco disso que a Vivian também. Não, agora eu vou fazer isso. Mas, assim, é claro que nem todo mundo vai ter um espaço, né, para trabalhar tão adequado, né? Então, assim, tornar minimamente possível aquela situação, né? Eu preciso estudar agora, então, onde que eu consigo, né? Eu já atendi pessoas que não tinham, moravam numa casa onde não tem espaço, e aí elas tinham que sair de casa, ou ir para a laje, né? E aí ficar
trabalhando lá. Ok, se essa é a sua possibilidade, né? É isso, ó, é trabalhar dentro do que é possível para a gente. É claro que, assim, existem ideais, mas, né, os ideais, né, eles não foram feitos para serem feitos, né? Porque é algo ideal, está fora da realidade, né? É importante a gente pensar nesse ponto também. E é um ideal que é criado, enfim, né, é macro, vem de cima. Né? É importante a gente trazer o que eu tinha falado um pouco antes, trazer para a gente. Né? O que, que eu consigo fazer? Né? O que, que é possível para mim? Né? É um pouco nesse ponto. Tatiana, eu vou ter que Sim. sair. Ah, claro. Claro, Infelizmente. Não, eu te agradeço, né, a participação, eu entendo, você tem hora também, imagino que tem muita gente também que esteja... Eu vou terminar de ler as perguntas, vou tentar, né, esclarecer, mas ficou o convite, né, se você puder voltar em um outro momento, se os alunos, enfim, a coordenação do Casa Virtual entender que a gente pode propor esse tema novamente, ou trazer uma outra questão, Claro, né, também próxima do tema, a gente pode propor uma outra roda aí também para falar Eu sobre. aceitaria. Inclusive, eu tenho até uma sugestão. A gente pode separar essas perguntas. Não sei se o que vocês acham disso. E fazer uma nova roda, inclusive já começando com essas perguntas e com outras perguntas também. Fazer a proposta de pessoas irem trazendo perguntas e a gente conversa na próxima roda. Não sei. Por mim, tudo bem. eu, Eu acho... eu acho ótimo. E se ela, se é só vocês dizerem, se pode, a próxima sexta-feira, estou aberta. Se você puder na próxima sexta-feira, então a gente já deixa marcado na sexta-feira. A gente só precisaria ver o tempo, né? Mas Pode ser. É. Um prazer. 25. É 25? Tá ótimo. A gente pode acertar direitinho e depois retornar, confirmar. Pode ser? Isso. Pode ser. Então, te agradeço Obrigada. a participação, Vivian. Foi muito boa a apresentação. A Vivian sai, nós ficamos obrigada, aqui. gente. Deixa eu só... Oi, gente, tá dando uma travadinha aqui, eu acho que voltou. Foi um prazer estar aqui hoje, espero ter ajudado com alguns tópicos. Alguns outros ficaram de fora, mas a gente fala aí na próxima semana, tá bom? E é isso. Um prazer. Até a próxima semana, então. Se for, né? Próxima semana, realmente, dia 25. Obrigada. Obrigada, Vivi. Obrigada. Bom, gente, eu vou então continuar as perguntas, porque eu acho que vale a pena a gente comentar um pouco, só para encerrar mesmo, né, também. E aí a gente pode até, não sei qual é a proposta, Marta, também, de pegar essas perguntas, você consegue copiá-las? Já está copiada, Tá salva. Que ótimo. E aí, vou dar uma lida nelas, então, para as pessoas também, porque eu não sei se todo mundo vai poder participar, né? A Nicole Alves fala, gostaria de saber se o TDA tem alguma relação genética. Por exemplo, se um dos pais tem TDA, existe uma possibilidade maior do filho ter? Sim, existe uma propensão. Não necessariamente o filho vai apresentar o TDA, né? O TDAH. Mas existe sim uma propensão genética. Eu não sou médica, então não me atrevo nem a dar muitos detalhes, mas sim, existe, isso já é comprovado, inclusive, mas, de fato, a gente sabe que a questão também do ambiental, né, se relaciona, né, é um fator importante para desenvolver ou não, tá? Ou tornar mais intenso ou menos intenso, como a Vivian tinha apresentado antes. Aline Gomes fala, nossa, me identifiquei 100% em tudo, principalmente quando fala da infância, pois analisando minha infância que percebi que são fatores que se repetem, só que de forma diferente. Olha, Aline, eu não entendi muito, mas, bom, é importante a gente sempre levar em consideração, e inclusive como na apresentação da Vivian,
muitos dos sintomas do TDAH são sintomas que aparecem em outras questões, né, em outros problemas, em outros transtornos, distúrbios, e também que podem aparecer em pessoas que aparentemente não têm problema nenhum, né? Essa coisa da falta de atenção, em algum momento a gente sempre fica, né? Por exemplo, agora na pandemia, muita gente ficou, né, um pouco atormentada com tudo, e aí a gente perde a atenção, fica mais hiperativo mesmo, porque a gente quer dar conta de tudo, né? Então, é importante tentar analisar isso tudo, mas pelo que você fala, vem desde a infância. Talvez seja bom você procurar, sim, um psicólogo ou um neurologista, enfim, para conversar um pouco e ter uma ideia de se de fato você apresenta o TDAH. Juliana Mariano fala, yoga é indicada para crianças com TDAH como uma forma de tratamento complementar. Olha, a yoga, ela é boa, né, para ajudar com a questão da atenção, né, a concentração, a atenção. Eu não trabalho com yoga, mas eu sei que muita gente trabalha, né, yoga, meditação, né, para ajudar. Eu já ouvi falar, agora eu não me recordo, vou até pesquisar e depois até mando para a Marta, mas eu já ouvi falar de trabalho, sim, que envolvem crianças para ajudar na concentração e aí ajuda na atenção também. Inclusive na questão da hiperatividade, né? A Aline Gomes fala, eu acho que tenho TDAH justamente por conta da infância que tive e vejo esses padrões hoje em dia na vida adulta. Uma pergunta, bebidas alcoólicas pioram o TDAH? Bom, bebidas alcoólicas, elas tiram a nossa atenção, né? Então, para quem já não tem muita atenção, né? Sim, eu imagino que piore, né? Agora depende. Como assim, né? Bebida alcoólica? Se você bebe socialmente uma quantidade mínima, né? Não me parece haver problema, né? Depende da quantidade, do uso, né? De para que você usa. Isso são questões que você precisa levantar. Gabriel Rocha fala, pessoas que consomem pornografia em excesso pode ser uma forma de mascarar a falta de dopamina que a doutora falou. Como assim pornografia em excesso? Sim, porque Olha, a Vivian falou sobre isso, né? Falou que às vezes a procura... sim, na apresentação. Uhum, é. Sim, pode ser, né? Entendi. Não diria, não necessariamente falta da dopamina, né? Mas é usado como um estimulante, né? Assim como o metilfenidato é um estimulante. Então, sim, depende de como que a pessoa faz esse uso e para quê, né? Mas sim, pode ser, né? Todo excesso, né? Ele mascara algo, né? Pode ser, mas aí tem que ser investigado, isso só no caso a caso. João Vitor Coelho comenta, né? Sem Pomodoro e no Fly eu não existo, kkk. Infelizmente, a design não sabe muito, não. Eu tentei ano passado. Você tentou contato? Não entendi muito, João. Eu acho que essa é uma tarefa que a gente vai ter que... Qual foi a questão que surgiu? Eu acho que Seu som saiu, Marta. Está me escutando? Sim, agora sim. Não, que eu acho que isso é uma tarefa talvez para o caça virtual, né? Que a gente não tinha de procurarmos caminhos talvez para ajudar os alunos a descobrirem, né? Porque a design na realidade ela tem que tratar com 40 mil alunos, né? Então é muita gente, tanto que algumas tem algumas áreas em que funcionam super bem,
né? E o auxílio existe, né? Eu acho que uma tarefa que a gente que eu estou me colocando, né? Para falar com o pessoal da Escola de Química e o Centro de Tecnologia para a gente começar a pensar nisso, né? Sim, ele está questionando em relação ao atendimento. atendimento, né? Sim, entendi. Foi ele que fez a pergunta anteriormente, entendi. Talvez seja importante a gente saber qual é o caminho, né, para o estudante dentro da universidade conseguir esse amparo. Talvez seja importante. Muito obrigado, Arlene. Manuela Reais, já me falaram sobre ler o livro com o áudio junto, narrando o livro. Eu não considero uma boa ideia, Manuela, ler e ouvir ao mesmo tempo, porque você tem dois estímulos, né? Isso aí pode interferir na sua atenção. Mas se você está pensando mais numa leitura como um grupo de estudos, né, que normalmente alguém lê e os outros comentam, talvez seja produtivo. Isso depende muito. Você pode tentar, né, que foi o que foi dito aqui antes, até pela Arlene também, né? É fazer a tentativa, né? Será que dá certo comigo? Vou, tento, porque pode ser que dê, né? Mas para pessoas que já têm essa questão com a falta de, né, com a atenção, realmente eu acho mais problemático. Ramiz Oliveira diz, gostaria de mais encontros como esse. A nossa proposta é manter, né? Inicialmente eram quinzenalmente, mas aí a gente está tentando acertar isso, né? Para ver direitinho. A ideia é voltar aí com o segundo encontro, a gente vai se organizar, né? A proposta da Marta para a semana que vem, vamos confirmar isso direitinho. Eu preciso ver também a minha agenda, por isso que eu não posso confirmar hoje, mas de qualquer forma a gente vai fazer um segundo encontro, sim. Muito bom, parabéns a Juliana Mariano, João Vitor, obrigada, Vivian, Aline Gomes, obrigada, o pessoal agradecendo. A Débora, me identifiquei em todos os pontos levantados sobre o TDAH, ainda não procurei diagnóstico, pois essa falta de atenção oscila bastante dentre alguns períodos. Uma estratégia que tenho é escrever vários bilhetes em locais visíveis com as coisas que preciso fazer e com os objetivos que tenho. Isso funciona como uma autocobrança e me ajuda um pouco. Aí, a Débora trouxe uma ideia, né? É isso. Cada um trabalhar com o que consegue, né? Existem estratégias várias, mas nem todo mundo consegue se adaptar. Mas, de fato, é bom procurar, né? Eu te indico, né, procurar um psicólogo, né? Não só para buscar o diagnóstico, mas também para trabalhar essa questão, né? De onde vem, por quê, como, enfim. Né? Aline Gomes, desculpa, acabei me expressando errado. Desculpa, Aline, eu não sei mais. Foi pelo primeiro comentário que você leu, mas tá certo. Ok, não vi problema nenhum. Thalita, muito grata pela oportunidade, era algo que eu nem abordava muito, mas muito mais psicoterapia e acabava negligenciando. A Aline Gomes, vou buscar ajuda. João Vitor, Tatiana, poderia comentar de novo sobre aquele lugar no centro relacionado ao FRJ que poderia nos ajudar com isto? Então, João, tem um hospital lá na Praça 11. Eu fui estudante da UFRJ, por isso eu sei. Que faz atendimento, né, que é o atendimento para os alunos. Então, na minha época, né, ainda era design, não era PR7, eu não sei como é que funciona hoje, mas na minha época a gente fazia inscrição pelo design, né? Procurava o design fazia o encaminhamento para lá. Então, é o Hospital São Francisco Xavier, se não me engano, né, o nome. Esses eu caminhos, não sei como é que pode falar. A gente, nós temos procurado, né, junto com a Tatiana, mas agora a organização que está sendo feita, por exemplo,
A escola de psicologia também fazia atendimento, mas não está conseguindo atender todo mundo. Tanto que antes da pandemia nós estávamos nos organizando junto com o pessoal de medicina e tal para criar um atendimento comum, né, e organizado para todos os alunos. Mas eu vou novamente agora ver como é que está dentro da pandemia esse atendimento e vou mandar as dicas para vocês. A gente está criando tenho que fazer uma página sei lá, no Instagram para ir colocando as nossas promessas como essas aqui, né? Então eu vou ver como é que está funcionando na pandemia, porque agora é diferente, né, de antes. E daí, tendo as dicas, eu vou mandar, tá? Eu sei que tem também na Praia Vermelha, desculpem, o Deolindo Couto, o Instituto de Neurologia da UFRJ. Né? Lá tem neurologista, médico, e tem também neuropsicólogo. Mas não está tendo atendimento agora, né? Não, nesse momento, imagino que esteja tudo suspenso, porque as atividades da universidade, né, estavam suspensas. Mas, né, com o retorno, talvez, né, seja possível. Né? Aí eu digo, gente, não sei. A gente pode procurar, Marta, ver isso e depois colocar aí para eles postar em algum lugar. Tá. A Aline fala isso no caso de beber socialmente. Sim, a pergunta lá dela sobre a bebida. Olha, Aline, beber socialmente eu não vejo como um problema, né? Socialmente, enfim, você bebe 1, 2, né? Copos, enfim. Não vejo como um problema, a não ser que você já tenha alguma questão, né? E aí sim, se você se percebe, né? Porque a bebida tem isso, né? Você se percebe diferente, né? Não consegue ver muito bem, se sente um pouco mais lenta, né? Quando você bebe, de fato, a bebida está te causando, né? Uma falta de senso, né? De senso de orientação, né? Em relação ao espaço, ao lugar. Então, é possível, sim, né, no caso do bebê socialmente, que te cause algum problema. E se você estiver tomando medicamento, é claro que, né, a bebida alcoólica sempre é um problema, né? Mas, em princípio, eu não vejo, tá? Problema, né, em beber socialmente. Mas, realmente, assim, tudo, gente, é no caso a caso, né? Tem pessoas e pessoas, organismos e organismos, então tudo tem que ser conversado individualmente. João Vitor fala, entrei em contato com o design e eles não ofereciam esse tipo de coisa, nem sabiam informar muito sobre como conseguir. Infelizmente, também... Vamos ver isso, vamos pegar essas informações. Eu vou pegar essas informações. A gente pode tentar aí ver isso. Eu posso tentar entrar em contato com eles também para ter uma noção. É isso, Marta, é isso, pessoal. Eu espero, enfim, ter ajudado. A gente, né, a apresentação da Vivian foi muito boa. É claro que, assim, o tema é muito amplo, tem muitas questões, envolve outras coisas também, né, e não dá, de fato, para em 1 hora, né, terminar, mas é isso. Então, vamos deixar aqui até para daqui a 15 dias ou a próxima semana, e aí vamos ver as agendas, né? E vamos continuar, criar uma lista de perguntas. Você já tem o e-mail da direção de políticas estudantis, o meu e-mail, né, da diretoria de políticas estudantis, porque eu mandei para vocês o endereço do Zoom. Então, pode mandar suas perguntas também para fazer, e que aí para a próxima já temos uma escala. De repente, quando formos anunciar a roda de conversa, já podemos colocar para vocês expressarem as perguntas que vocês têm. Tá bom? Então, queria agradecer a Tatiana, né? Agradecer o Donato, que está dando auxílio na parte de comunicação e na organização aqui. E agradecer a todos vocês pela assistência, e
nos vemos na próxima semana ou daqui a 15 dias. Muito obrigada, Tatiana. Obrigada. Obrigada a todo mundo. Até logo. Bom fim de semana.